Olha só, casamento cristão, gente. O que é casamento cristão? É um compromisso público, monogâmico e vitalício entre duas pessoas de sexos opostos. Isso é o conceito bíblico cristão de... Você está aí, irmão? De casamento. Lá está aqui, lá de cá. Opa, agora está aqui, acordou também. Benção, glória a Deus. Gente, conceito bíblico de casamento. Será que o conceito cristão bíblico de casamento é igual ao conceito do mundão sobre casamento, irmão? Não. Tem que ficar muito claro que o que nós entendemos por casamento não é mais a mesma coisa que o mundão entende por casamento. Então, quando nós viemos para a igreja, nós temos que ajustar, quando viemos para Jesus, ajustar o nosso entendimento e aquilo que nós vivemos enquanto marido e mulher ao padrão bíblico. Por exemplo, né, no mundão, né, o casamento secular pode ter vários formatos. Relação aberta, né, tem cara, estamos juntos, mas ambos podem namorar com outros. Né? Tem união temporária, vamos morar junto por um tempo para ver se vai dar certo? Quem já não viu isso aí? Né? Gente, isso é um valor do mundão. Isso é casamento bíblico? Sim ou não? Não. Quando a gente casa para a vida toda. É esse o nosso valor. Ah, pastor, eu estou aqui, eu errei no passado, isso, aquilo. Beleza, se você hoje está no segunda aliança, né? Ou terceira, quarta, enfim, né? Seja lá o que aconteceu no passado. Mas se você está assim hoje, agora você converteu, o tempo da ignorância passou. Mas a partir de hoje você tem que ser fiel. Amém? A partir de agora, no momento que você está em Cristo, você vai construir algo duradouro. Amém, irmão? Amém, irmão? Oh, benção. E poliamor está na moda agora, né? O poliamor, poligamia e tantas outras coisas aí, né, que estão inventando. Gente, isso não está na moda no mundão. A palavra de Deus continua a mesma, amém, irmão? Nós não atualizamos nem mudamos a palavra de Deus, amém? Ela é eterna. E querido, aí vem algumas perguntas. Um casal que está amaziado, como se diz, né? Um casal que está morando junto, mas não casou no papel, não casou no religioso. Eles estão casados ou estão fornicando? Estão casados, irmão. Estou provocando porque tem gente que ainda tem a visão errada sobre isso. O que a Bíblia fala sobre casamento? Qual que é o padrão bíblico sobre casamento, irmão? Deixar pai e mãe e se unir a mulher. Aí você falou, pastor, mas quando um solteiro vai casar, né? Se a pessoa está no evangelho, ela entende, tem que compreender isso, que o casamento é deixar pai e mãe, mas a gente também vai fazer os votos de casamento diante do Senhor. Por quê? Porque os votos vão firmar para que essa união, esse deixar pai e mãe, seja duradouro e não uma coisa de algum tempo. Mas, meu irmão, preste atenção. Vou contar um exemplo para você. Uma igreja que eu participei, eu não era pastor ainda, participei lá. Tinha um casal, mais de 10 anos de casamento, 2 filhos, né, na faixa aí de 7, 10 anos, né, os filhos 7, 8 anos, por aí assim. E aí, um pastor chegou lá nessa igreja e falou assim, né, conheceu tal, começou a conhecer ali, e falou alguma coisa do tipo assim, quem não está casado no religioso ou no civil, então está em fornicação. Aí aquele irmãozinho estava passando uma fase ruim no casamento com a esposa, em vez de então vamos regularizar o casamento, vamos ajustar, vamos pedir uma orientação, vamos fazer um processo de restauração do casamento. O que ele fez? O pastor falou que eu estou em fornicação, eu não quero ficar em pecado. Então, esposa, filhos, Deus abençoe vocês, estou indo. Saiu para ser solteiro. Olha o absurdo que um pastor fez, porque disse que não era casamento. Lá depois foi eu, mas os outros correram atrás para resolver o problema. Por quê? É claro que era divórcio, irmão. Imagina você está 10 anos com uma mulher, tem 2 filhos já, né, crescidos. Aí agora, não, é fornicação, eu vou então, estou solteiro, estou livre. Não, irmão, aquilo ali, inclusive pela nossa lei hoje, é no mínimo união estável, e aquilo é interpretado como divórcio e tem partilha de bens envolvidas, inclusive. Se isso não é casamento, não sei mais o que é casamento, irmão. Porque o padrão bíblico, Gênesis 2:24, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à mulher, e os dois serão uma só carne. Qual que é o padrão? Você acha que Adão e Eva foram no cartório e registraram o casamento, irmão? Foram, irmão? Não. Adão e Eva foram numa igreja, chamaram um pastor a fazer o casamento, irmão? Não. Por quê? Porque a base do casamento é deixar pai e mãe e se unir à mulher. Nem Adão e Eva, nem Isaac e Rebeca, nenhum deles passou por esse processo. Você vai falar, pastor, mas então por que a gente casa no civil e casa no religioso? Simplesmente porque a partir do momento que a revelação da palavra vai evoluindo, Deus vai constituindo alguns pilares que são importantes para a vida do casal. Por exemplo, irmão, não sei se você sabe, mas existem estatísticas que dizem que
um casal que fez a cerimônia, os votos sagrados diante do Senhor, ele tem muito menos chance de divorciar do que um casal que apenas juntou os trapinhos e foi morar junto. Você entende a diferença que eu estou falando? Então existe todo um ensinamento de bênção da palavra para que você colha bênção no seu relacionamento. Mas preste atenção, casal juntou trapinho, está casado, separou, é divórcio, irmão. Não é dois namorados que estão voltando a ser solteiro, é divórcio. Entende a seriedade que eu estou falando? Amém? Agora, pastor, mas e quando eu estou na igreja, já estou na fé, eu vou casar, eu vou só pegar e morar junto? Claro que não, irmão, porque você quer fazer as coisas da maneira que a palavra de Deus nos revela. E qual que é a maneira que a palavra de Deus fala? Antes de nós juntarmos os trapinhos, nós não vamos simplesmente se enfiar na casa com alguém, a gente vai pedir o quê? A bênção do Senhor e mais o quê? Fazer os... Aqui é o principal, irmão. Muita gente não entende a importância da cerimônia religiosa. Ah, eu já vi evangélico fazendo isso. A gente casou no civil, depois só foi lá e pediu a bênção do pastor, como se fosse qualquer coisa. Primeiro que, irmão, se você só foi pedir a bênção do pastor, está tudo errado. Porque o pastor pode abençoar, todo irmão pode abençoar, não é isso que se trata o casamento religioso. Casamento religioso é você fazer votos diante do Senhor, dizendo, eu estou com essa mulher até que a morte separe. Porque daí eu estou com ela. Não é qualquer coisinha que vai me separar. Irmão, isso é casamento, irmão. Se o casamento não está firmado no pilar de um voto sagrado diante do Senhor, tem algo faltando. Aí você vai falar, pastor, mas você está falando que eu estou casado e agora está falando que precisa do voto. Por quê, irmão? Para proteger o seu coração e o seu relacionamento e você não divorciar aqui amanhã. Pastor, mas não tem gente que faz os votos na igreja e divorcia? Tem, irmão. Sabe por que acontece isso? Porque faz o voto no altar sem nem entender o que está fazendo. Eu já vi pessoas que a gente vai casar, está preocupada com a foto, preocupado com a pompa, preocupado se vai sair bonito na filmagem, está preocupado com tudo, menos com o importante que é o quê? O voto diante do Senhor. Ali se fizer, se não fizer, a pessoa não está nem preocupada com isso. Aí esse casamento vai ter uma base sólida, irmão? Pastor, mas fez todas as cerimônias, mas se fizer sem entendimento é uma coisa que nada, irmão. É que nem eu orar, se eu dobrar para ajoelhar, ficar uma hora aqui sem entendimento, uma oração só de lamúria, não vai resolver, né? Tem tantas coisas que as pessoas... Jejum sem entendimento tem valor, irmão? Tem pessoa que só passa fome, não jejua. Entende a diferença? Tudo que se faz sem entendimento não vai ter os frutos que se espera daquilo ali. Você precisa ter uma visão de fé, por isso a palavra de Deus foi dada para você entender e fazer. Agora, importante, se você está aqui, congrega há algum tempo, você já entendeu vários aspectos da palavra e tal, e agora você está compreendendo que Deus quer que você faça o casamento religioso, faça esses votos, está na hora de você tomar ação e dizer, eu vou. Pastor, vou conversar com o pastor, vou conversar e vou à frente, vou fazer os votos, porque é o que se espera, né, uma vez que eu estou caminhando com Cristo. Amém, irmão? Tá? Então eu estou explicando de uma forma bem mais didática possível o que está aqui. Pastor, onde é que fala sobre fazer aliança? Aqui, ó, tem dois exemplos. Provérbios 2,17, aliança que fez diante de Deus. Malaquias 2,14, o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher. Pastor, então o que é fornicação? Fornicação é todo sexo fora do casamento. Aquilo que as pessoas fazem antes de estar morando junto, aquilo que as pessoas fazem fora, mesmo morando junto. E isso é pecado com certeza. Fornicação é pecado, irmão. Agora, o que eu estou falando aqui é sobre casamento. Casamento não depende disso. Se você juntou os trapinhos, você está casado. Pensa comigo assim, irmão. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que hoje chegasse aqui na igreja um casal budista. Budista não casou em nenhuma igreja cristã. Budista. Pergunta, esse casal... Chegaram aqui com os filhos e se converteram hoje, né? E aí, esse casal eu vou dizer para eles, vocês são solteiros, vão viver a vida? Ou eu vou dizer, vocês estão casados? Mas eles não casaram na igreja, irmão, como é que estão casados? Porque eles o quê? Juntaram os trapinhos, foram morar junto, o padrão de Deus é o quê? Deixou o pai e mãe, se uniu à mulher, está casado. Amém? Então, mesmo que eles fossem de outra religião, uma vez que deram esse passo, estão casados. Então, querido, o que eu quero falar com tudo isso aqui, além de esclarecer você? Você que é solteiro, case da maneira de Deus. Os votos vão ser bênção, né? Como eu disse antes, um casal que não faz os votos tem muito mais chance de separar do que quem fez os votos, né? E se você fizer isso com entendimento, vai ser bênção na sua vida. Você que é casado vai entender melhor isso que eu estou falando aqui, ó. Já teve dia que você estava amando o teu parceiro, mas teve dia que você queria jogar pela janela. Sim ou não? O que sustentou o casamento? É o teu amor naquele dia ou a aliança que você fez? A aliança.
O amor naquela hora não estava fluindo, irmão. Não adianta me enganar, não. Naquela hora você falou, Jesus, misericórdia. Mas a aliança, o voto que você faz com Deus sustenta. Amém? Tá? Então, entenda esse princípio, viva a aliança que Deus fez, né? Pastor, me converti, não fiz ainda os votos. É importante você fazer para firmar no coração, mas uma vez que você se converte, você já se coloca debaixo dos votos sagrados do casamento, ou seja, uma vez que eu me converti, meu entendimento como cristão é, eu estou com essa mulher, porque daí vier, até que a morte separe. Conversão implica que eu aceito a vontade de Deus para a minha vida. Se eu realmente me converti, parte dessa vontade é permanecer casado com quem eu estou. Ah, pastor, então para que fazer o voto? Para afirmar no teu coração essa decisão. Esse é o objetivo da cerimônia. Amém? Tá? Então fica o convite, irmão. Se alguém não fez os votos ainda sagrados do casamento, né, que o faça, marque. Irmão, não precisa de pompa. Outra preocupação. Tem gente que fala assim, pastor, eu até queria fazer, mas é muito dinheiro. Meu irmão, não tem muito dinheiro. Se precisa fazer no cartório, o cartório ali é baratinho, consegue até de graça. Né? Tem forma de conseguir de graça. Agora, o casamento religioso que a gente vai fazer, irmão, eu já fiz essa bênção do casamento religioso e esse momento dos votos, na casa da pessoa, fomos lá, estava o casal, que às vezes até já morava junto há algum tempo, no caso, né? E estava ali os pais, tal, abençoamos e eles declararam os votos diante do Senhor e pronto, simples, gente. Não gastou-se nada demais, gente. Ou seja, para fazer a vontade de Deus, o que Deus espera de nós, não tem desculpa, é só querer, irmão. Tá? E não coloca a cultura no primeiro lugar. Mas a cultura é fazer uma festança, irmão. Não se preocupa com cultura, irmão. Se preocupa com a palavra de Deus, irmão. É a palavra que importa, amém, irmão? Se a palavra fala que é importante eu fazer a aliança do meu casamento diante do Senhor, faça isso. A festa, gente, tem gente aí gastando 10, 30 mil reais mais num casamento e daqui a 6 meses está separado. O que adiantou isso, irmão? O pastor está falando contra, não, irmão, se você tem condição, faça e me convida. Né? Mas, agora, se você não tem, não fica nessa, irmão. Faça o voto que é importante. Amém? Pode